Fala Marquito, você já está com a gente aqui. Boa noite, minha amiga Cláudia. Grande João já está online também. Não vai dar tempo nem de pedir música, João. Meu amigo Elber também online. Vamos lá então, pessoal, para iniciar a nossa live aqui com o amigo João. Hoje sem música. Vamos lá. Convidar o João aqui. Transmitir com. Fala Siqueira, como é que tá a luta, meu amigo? Tenho acompanhado teu trabalho, parabéns. Boa noite, Gabi. Conectando aqui com o João. Professor João Domingues. Só faltou falar no caldeirão, mas aqui não tem caldeirão não, cara. Fala, Netinho, beleza, irmão? E aí, meu irmão? Tudo bem com você? Tudo tranquilo, graças a Deus. Na luta, na Estamos luta. aí, né? Ô, bicho, estamos aí, né? Todo mundo aí em confinamento. Todo mundo e também a CGU, né? Afinal de contas, já há algum tempo vocês já... É, a CGU, por exemplo, eu tô em casa sem ir ao trabalho 2 meses já, né? Desde o dia 10 de março ou 9 de março, eu não vou, a gente não está indo mais à CGU, né? Teve lá. Mas a CGU há muito tempo, ela desenvolve um programa chamado Programa de Gestão de Demanda, né? Uhum, A gente chama de PGD, que é o nosso teletrabalho. Nós temos um sistema próprio para isso. A gente tem um sistema de ponto eletrônico, mas também tem esse sistema. Então a gente entra no sistema, inclui a demanda e uhum, trabalha de casa, né? Então a VPN funciona direitinho. Temos o uhum, Teams para comunicar, né? Hoje já fizemos, estou dando um treinamento online para servidores da CGU. Fizemos uhum. reunião, amanhã tem outra de manhã. Então, assim, você trabalha normalmente. Eu até estava falando hoje, né, que você não o teletrabalho em si, mas nesse negócio de pandemia, perde-se um pouco a noção de demanda, né? Você está sempre sendo demandado, você está trabalhando o tempo inteiro, uma atrás da outra, como se você estivesse no trabalho, resolvendo os problemas, é uma coisa atrás da outra. O que eu até entendo é que está num sistema de situação diferente, né, de pandemia, né? Então, trabalho é o que não Sim, sim. falta. Sim, João, eu tenho assim, eu posso te dizer seguramente que, cara, eu tenho trabalhado muito mais. Eu posso te dizer por dois órgãos, né? Porque eu saí da AGU há 2 semanas atrás, estou agora na central de compras, e o volume de trabalho, assim, é realmente muito maior. A percepção do tempo muda e a gente fica. O professor Anderson falou um negócio que eu achei muito legal, cara, na conferência com ele. Ele falou que agora sim é que a gente tem que pensar em dar um tempo para a gente mesmo, porque senão você acaba engatando e aí tem que se pensar na qualidade de vida do trabalhador, né, cara? Porque quem é comprometido vai pegar a demanda e vai até o final, vai tocar. É, é, é porque, na realidade, como você está em casa, não tem outra atividade, você fica trabalhando todo dia, final de semana, às vezes, e trabalha à noite, né? Então fica direto. O teletrabalho, de um modo geral, você tem que estabelecer um horário para você trabalhar. Senão... E hoje, assim, dificilmente a gente consegue estabelecer um horário, entendeu? E assim, Verdade. você para fazer uma coisa particular sua, daqui a pouco já vem uma demanda do trabalho, você começa, aí você já tem o teu trabalho com uma outra demanda, sua coisa, aí começa a volumar. Mas Verdade. vamos lá. É bem esse caminho. Primeiramente, dizer boa noite aí a todos os participantes da nossa live. Nosso amigo Marcos Alcântara, sempre presente. Saudações. Nosso amigo. Marquinho, ele é recordista não só de fazer live, mas como participar de live, né, filho? Ele Cara, no final, ele imbatível. vai ganhar um Imbatível. troféu, né? Ele vai Ele é ganhar. imbatível. Bora, João, fazer um Ele, troféu para ele? eu topo, né? Ele não só faz as lives, participa das lives que ele não está, né, lá, né? Então, ele é imbatível, ele está em todas, né? Então, Verdade, verdade. vai dar para fazer um bom histórico para ele. Vai fazer. Então, a saudar os grandes amigos aí, meu amigo Ricardo, que é auditor aí também, acabou de entrar. Pessoal, sem citar nomes aí, mas sintam-se todos acolhidos aí. Obrigado por mais uma participação no Café Digital. Hoje nós temos a presença do grande ilustre professor João Domingues. Do pouco que eu conheço do professor João Domingues, assim, posso dizer para vocês que ele já fez trabalhos brilhantes. Trabalhou, inclusive, também na própria Universidade de Brasília, casa da qual eu sou servidor, né? E fez um trabalho honroso por lá, é auditor da CGU, faz um trabalho realmente
muito interessante na parte de terceirização, de contratos, fala muito de N5 e é um grande palestrante do tema. E eu não poderia deixar de convidar o professor João para dar aqui uma contribuição em conjunto com esse projeto, o professor João, apresentando rapidamente. O Café Digital é uma ideia que eu tive no instalar de dedos para poder gerar valor para as pessoas de maneira gratuita sobre diferentes temas dentro do contexto de tecnologia e inovação. Eu já estava com um projeto do livro prestes a ser lançado e aí eu suspendi o projeto do livro para poder fazer um novo teste, gerar mais valor para a rede, só que dessa vez chamando grandes amigos especialistas para a gente poder realmente fazer a diferença nesse período de Covid. Então, primeiramente, eu quero te agradecer aí pelo teu aceite. O café digital, que é simbolizado por uma máquina de café, agora com uma máscara e um fone de ouvido, o saúda e agradece a sua participação. E, cara, aqui é um bate-papo entre amigos. Eu tenho aqui um eixo de discussão muito simples para a gente poder bater um papo, para você contar da sua experiência no apoio aos órgãos que você já atuou, no teu trabalho no dia a dia. E eu queria saber se tu tem alguma preferência, ou se eu posso pegar algum assunto aqui dentro da própria N5 aqui que a gente pode falar. Vá que eu vou junto. Então, Vai bora, na frente. vamos fazer essa dança, porque a gente está agora com a presença da ilustre Gabriela Pércio aqui também, grande conhecedora. Um beijo para você, Gabriela. Bela, grande pessoa. Parece que o Cláudio está aí também. Um grande abraço ao Cláudio. E a Kaline. É porque ainda as lives, né, elas estão acontecendo de forma assim. Eu acho que até essa semana deu uma diminuída, mas as lives elas estão acontecendo o tempo inteiro, né? Muitas lives, né? Você assim, não consegue acompanhar todas as lives, você não consegue. A minha, acho que é a terceira live que eu estou fazendo. Eu fiz essa contigo, eu fiz uma com o Cláudio, e eu acho que eu fiz mais uma. Então, assim, é porque às vezes não sobra tempo mesmo para você poder fazer tanta coisa. Mas eu acho muito interessante que você consegue levar para as pessoas alguma informação que pode, de certa forma, ajudar na tomada de decisão, né? É verdade. Antes de entrar no tema até, João, só um compartilhamento interessante dessa abordagem, tá? A ideia do café é porque o que acontece? O Instagram grava só por um dia. E eu estou fazendo um trabalho aqui após a live, eu fico ainda mais uma hora aqui para fazer o que eu quero. O meu objetivo com isso aqui é perpetuar esse conhecimento. Então, isso daqui vira um livro assinado por todos os professores que estão participando, tá? Eu depois transcrevo o material para ser um guia prático interessante nesse tempo de pandemia. E aí isso vira um vídeo do YouTube, vira um podcast do Spotify. Então ainda tem toda uma curadoria desse conhecimento que a gente está fazendo. Não é só a live em si. As pessoas muitas vezes falam, mais uma live do Neto. Cara, não é, velho. Isso aqui tem muito trabalho de... Vira um repositório, né? Vira um repositório. Exatamente. E público. Não há nenhum interesse de dizer que isso aqui é privado. Muito pelo contrário. Como está tendo a colaboração de todo mundo, isso aqui vai ser uma base de acesso de conhecimento para quem quiser ter um acesso rápido à informação. E eu até acho interessante, porque às vezes para o mesmo assunto você pode ter opiniões diversas, sem ter certo, sem ter errado. É um ponto de vista que, dependendo do caso concreto, se aplica um ou se aplica outro, né? Então, eu acho válido. E por falar em ponto de vista, entrou o cara aqui mais polêmico de conhecimento de todos, que aí, obviamente, com devido respeito, né? Cristiano Cruel, boa noite aqui, a live do Café Digital, ele já participou, o Cruel, que é um cara fora da curva demais, conhece muito de inovação e sabe como a divergência de opinião gera valor. A gente aprendeu isso no Vale do Silício com o próprio Cristiano Cru, que é um conhecedor de tecnologias e inovação, e eu saúdo esse grande amigo que já tem aí dado a sua contribuição também para o setor público com o seu conhecimento. Obrigado, Cristiano Cruel. João, eu queria pegar aqui, cara, então, e já nessa linha de divergência de opinião, você vê, nós temos várias pessoas falando de diferentes temas e eu sempre digo que não há nenhum problema da gente ter divergência de opinião. O problema é quando a gente tem o ego e deixa o ego fazer inimizade. Não é o nosso caso. E por isso que a gente está aqui nesse altíssimo nível de debate hoje. Cara, vamos falar então da situação dos impactos do contrato de serviço de TIC após o período de Covid. Na verdade, durante já, né? O pós aqui é um cenário futurístico. A questão é qual seria a opinião do cenário de contratações de TI, de serviços de TI, após o cenário de Covid.
Bem, para a gente iniciar a discussão, eu quero só fundamentar e mostrar para o pessoal o porquê que essa discussão está acontecendo. O primeiro, fazendo uma introdução rápida aqui, João, para situar quem está ainda no nível de conhecimento inicial, eu quero pegar para vocês aqui a instrução normativa número 1 da SGD, que ela tem lá no seu... vou pegar aqui o artigo exatamente, ó. Se você pegar aqui o artigo 41, ele diz que a instrução normativa SEGES número 5 ela é aplicada subsidiariamente. O que é a IN1 de contratações de TI? A IN1 de contratações de TI ela se originou de uma antiga IN, que é a antiga IN4 de compras de TI, que veio lá de 2008. Ela trouxe aquela ideia de artefato, papel, responsabilidade, e ela era direcionada apenas para as compras de TI. Logo depois, veio a ideia de levar essa documentação também para a parte de terceirização. E aí nasceu essa IN5 da SEGES, da qual eu estou lotado hoje lá, para poder atuar na parte de terceirização. Afinal de contas, os contratos de serviço de terceirização, eles geralmente são mais polêmicos e mais difíceis de se atuar do que os contratos de bem. Você compra um bem, ativa o computador, vai lá, comprou, entregou, garantia, tranquilo. Agora, quando se envolve mão de obra, aí é onde entra a bucha, entra aí as mentes brilhantes para poder atuar, que é o caso do professor João, com a parte de planilha, conta vinculada, pagamento por fato gerador e elementos que vão aí, digamos, eu posso dizer, João, seguramente, que assustam um pouco o gestor de TI, porque eu já passei por esse susto quando eu tive o conhecimento que eu precisava de mergulhar nesse assunto. Eu falei, cara, mais uma bucha para poder entender. Então, de uma maneira muito simplificada, eu trouxe aqui um panorama geral, que aí veio SN5, e aí N1 de TI apontou para ela, falou, olha, o que ele está dizendo com isso? Você que vai comprar a TI, você tem que observar que existe um normativo complementar e você vai ter que seguir ela caso você contrate serviço. Então, a gente está falando, poxa, tem contratos de fábrica de software, existem vários modelos que tem mão de obra, que não tem mão de obra, que é vinculado à entrega. Você tem contratos que muitas vezes tem prestação de serviço e que envolve, às vezes, alguma reforma, alguma situação muito pontual. Você tem contratos de service desk, que podem ou não incluir a questão da planilha. Geralmente são contratos que são feitos por métricas como o ST, polêmica, que o TCU bate bastante, e o SI, que eu gosto mais, que é vinculado ao tamanho do parque. Mas a ideia não é a gente debater aqui especificamente somente contratos de TI, e sim apontar para situações que a IN5 traz de atenção para os gestores públicos como um todo. Então, João, para iniciar a discussão, passar a bola para você, é um papo aberto sobre os principais pontos aí de risco para a construção de um projeto ou para gerir um contrato baseado na IN5 para um cara que tem a visão de TI e muitas vezes não consegue entrar nesse assunto. Eu já vi isso várias vezes. E aí eu queria que você fizesse seus comentários com relação à sua percepção e experiência do que pode dar rolo, do que é tranquilo, papéis, responsabilidades, artefatos e situações que geram esse tipo de estresse inconveniente no dia a dia do gestor público. Esse é o pedido, essa é a trilha que eu imagino que pode ser interessante para a gente ir construindo. A gente só tem quanto tempo? 5 horas para poder falar, né? Pois para dimensionar bem. Não, porque esse assunto é bem interessante. Mas assim, eu vou tentar ser o mais breve possível. A própria IN de TI, a número 4 de 2008, que já começou a apresentar os grandes avanços nas contratações, a gente costuma dizer que as contratações de TI elas são muito mais avançadas em termos de planejamento de contratação que as contratações de serviços terceirizados de um modo geral, tá? Somente com mão de obra. E isso se deve, às vezes, a vários fatores, né? Primeiramente, até pela valorização do profissional de TI na organização. Ele costuma ser muito mais valorizado que um profissional da área meio que vai trabalhar na área de licitação e contratos normalmente, ou vai trabalhar nas contratações de serviços terceirizados. Então, ele dentro do próprio órgão, ele costuma ser mais bem valorizado. Tem mais capacitação, tem um orçamento, às vezes, para investimento, capacitação, que, de repente, outros setores da organização não têm.
E a gente vê até por termo de normativo que a IN 4 de 2008, depois ela virou 10, né, 4 de 2010, depois ela virou 4 de 2014 e ela depois veio para a IN 1 de 2019, né, para a SGD. E o que a gente costuma ver é que essas instruções normativas, elas trazem desde lá do início uma concepção do planejamento da contratação. Coisa que para os serviços terceirizados, em que pese você ter o decreto 2271 falando de plano de trabalho, e a instrução número 3 de 2009, que alterou a IN 2 de 2008 de serviço terceirizado falando de plano de trabalho, e poderia se assimilar a um estudo técnico preliminar, era pouco restrito em tipo de informação, o que se fazer. Somente com a IN 5 de 2017 que foram incorporadas as boas práticas de TI de contratação, de planejamento, de DO, de equipe de requisitante. Então, a partir dessa métrica de TI, você foi incorporado para a IN5 uma fase anterior à licitação, ou até você startar um termo de referência, que é uma fase de planejamento, que até acaba alinhando muito com o PAC, né, o Plano Anual de Contratações. Acaba um forçando o outro, né, você tem que botar a sua demanda. Então, o que eu vejo é que na parte de serviço de TI, onde acho que está muito mais avançado, em que a IN5 pode entrar de forma subsidiária, eu entendo que às vezes não é nem no planejamento, porque a IN1 ela é bem resolvida, não é nem na fase de execução, que ela também é bem resolvida em termos de fiscalização de contrato, tem boas diretrizes, talvez seja um pouco na parte interna ali ainda, de tramitação jurídica, da seleção do fornecedor e até pela precificação. A IN5 ela bate muito na unidade de medida que você pode ser adotado ou não, para poder precificar. Você até deu o exemplo da UST, que o TCU bate bastante, porque a unidade de medida de TI ela é um pouco mais complexa para você poder mensurar. E nós temos, dentro dos gestores, uma concepção que pode ser que a métrica que eu esteja usando esteja equivocada e a empresa esteja com um contrato superfaturado, a administração pagando, às vezes, acima da medida, acima do preço de mercado. Então, o grande problema hoje do contrato de TI, que são os contratos, de repente, maiores, que assim, em termos de suporte para a administração, TI tem um grande... demanda muito, você pega um tribunal, os tribunais, às vezes, você pega o Tribunal Superior Eleitoral, conta que eles não gastam com investimento de TI para a segurança da informação, para os trâmites que tem que fazer dos processos. Então, o grande detalhe que eu vejo hoje é que a parte TI ela está muito mais à frente do que a parte dos serviços terceirizados normais. E nesse caminho você vê que os gestores dos contratos terceirizados, os comuns, vigilância, limpeza e cooperagem, você não consegue avançar na forma de contratação. Porque eu entendo que muitos desses contratos eles poderiam utilizar de TI para melhoria. Então, por exemplo, você vê hoje serviço de vigilância, a maior parte é posto de trabalho. 44 horas semanais, 12 por 36. Você pouco vê, você ainda vê pouco, mas você não vê com grande frequência serviço associado de controle de acesso, sistema de alarme, vídeo monitoramento. Serviço de recepcionista, às vezes, você substituir, dependendo da localização, com a informação de token, você não ter mais a pessoa ali, e a pessoa chega aí e se identifica para onde quer ir. Então, você poderia avançar com o uso de TI. Então, você não consegue hoje, no serviço terceirizado, essa agregação da tecnologia com mão de obra, porque é muito difícil para o gestor que está na ponta fazer uma ruptura de cultura que perdura por vários anos. João, nós acabamos de entrar numa bifurcação, cara. Brilhante já essa entrada. Não seria o momento, então, da gente repensar
o modo de compra de terceirização, ao invés da gente observar a compra muitas vezes ou por solução ou por alguma coisa, mas assim, tentar fazer com que essa compra fosse, digamos, pelo melhor modo de operação daquela situação, porque cada fornecedor pode dar uma ideia do projeto. Imagine só, você quando vai comprar TI, você pode não escolher a solução, porque pode ter várias soluções. Pode ser que a solução que ganhe o certame, interessante isso aconteceu na época dos Jogos Olímpicos, lá em 2012, nas contratações de serviços de comunicação. A ideia era que as polícias se comunicassem, Polícia Federal, Rodoviária, Polícia Civil, Polícia Militar, aí fizeram audiência pública para estudar as soluções, eu estava acompanhando, e tinha uma possibilidade que se uma solução apresentada que atendesse à necessidade da administração ganhasse, poderia reverter-se numa inexigibilidade, porque a solução era de uma única empresa. Aí que coisa interessante. Então, o que acontece hoje é que nós, administração, a gente não espera a empresa apresentar a solução, a gente já dá a solução. Então, no momento que você apresenta a sua necessidade e você estuda a necessidade, você vê vários parâmetros de solução possíveis que poderiam ser atendidos. Foi interessante, né? O cara estudar a necessidade dentro de um orçamento pré-estabelecido seria um caminho. Pare para pensar no serviço de vigilância. Onde você trabalha? Lá na SES. É o bloco K que você trabalha? Não. Bloco K que você está? C. Do outro lado. Nunca fui lá, mas trabalho lá. É assim, a estrutura do prédio. Pô, se você quer contratar um serviço de vigilância, se você diz o que você tem, as rotinas, a empresa pode apresentar um plano de vigilância patrimonial para você. Pode ter controle de acesso, sistema de alarme, vídeo monitoramento e poste. Ela define a melhor solução. E pare para pensar que quando você faz isso, fica muito mais fácil na hora de você estabelecer um IMR para fiscalização. Porque é a partir do que ela te prometeu que ela vai te entregar, que ela tem que te entregar. Quando você já vai contratar os postos, eu quero 20 postos 12 por 36 diurno, 14 postos 12 por 36 noturno e 8 postos 44 horas semanais. Como é que você faz um IMR disso? É mão de obra, o cara está ali para você. Se você trabalha com um controle de acesso, a disponibilidade do controle de acesso é um ponto de referência. Se você trabalha com vídeo monitoramento, as gravações é um outro ponto de referência para você poder fazer avaliação. Na realidade, a administração teria que estudar as possíveis soluções para atendimento e, de repente, indicar o orçamento. Porque aí eu tenho a que eu acho que seja melhor, mas eu apresento a necessidade. As empresas vão apresentar a solução que elas, de repente, possam atender a necessidade. E pode ser coisa que, de repente, nós nem previmos. Tudo bem que vai criar uma dificuldade para julgamento de preço. Mas se o teu preço estiver acima do preço da empresa, o que vai julgar mesmo é a técnica. Então, eu até entendo que teríamos que, para o serviço terceirizado, em que eu tivesse que aplicar tecnologia, eu mudar até o tipo de licitação. Fugir do tipo de licitação menor preço. Porque, às vezes, a técnica, ela substitui. Se você pegar o Instituto do INSS lá, o INSS de São Paulo, ele trabalha de 7 às 19. Quase todas as agências de São Paulo, à noite, são fechadas. Vídeo monitoramento, sistema de alarme, sistema antipânico, contra-incêndio, tudo. Não fica ninguém lá dentro. É só monitoramento, à distância. Você investe em tecnologia, você reduz, às vezes, o valor do teu contrato, você não tem mão de obra, às vezes, ociosa, à noite, nem final de semana. Então, eu acho que o que se falta hoje é mudar a concepção da forma de contratar, que pode até impactar mesmo numa técnica e preço. E, de repente, eu tenho um preço como base lá, mas a técnica faz a diferença porque ela vai reduzir
o valor do custo daquela prestação de serviço. É interessante, João, que essa discussão ela vem sido superada por muito tempo, né? Assim, voltando para o bem de TI, né? O TCU tem sido bem enfático ao dizer sempre do uso do pregão. E eu acho que evoluiu-se muito para essa linha, para essa discussão. Mas sempre volta à tona essa discussão, e foi muito interessante quando você traz a questão da técnica de preço, porque eventualmente ainda houve um sussurro ou outro sobre essa questão do problema. Agora, é muito salutar quando você traz isso à tona, porque, veja, a gente está num momento que a administração, muitas vezes, ela sabe o que ela quer. Só que essa questão vai evoluindo com o tempo. Pode ser que no nono mês do contrato, a necessidade já não seja a mesma. Aí, óbvio, você vai usar os instrumentos jurídicos que a gente tem à disposição. Aditivo, às vezes tem que fazer uma repactuação, tem que fazer um reajuste, alguma coisa nessa linha. Mas veja, o que eu achei interessante quando a gente mudou uma métrica de contrato de TI aqui lá na Advocacia Geral da União, que deu um rolo tremendo aí, vem os problemas jurídicos, porque muitas vezes os fornecedores não aceitam essa mudança, como se isso fosse um contrato realmente de cunho foco totalmente no privado. Aí o pessoal começa a processar o servidor público, porque o servidor público tomou a decisão de melhorar a gestão. Não vamos nem falar disso. Aí a gente foi lá e mudou a métrica, saindo de UST, porque a UST ela era uma métrica difícil de você poder fazer. Ela tem uma margem de flexibilidade, mas ela dá muita margem para discussão. E a gente pegou e focou no SI, que era o seguinte: à medida que o parque se expande, eu vou te pagar de acordo com o tamanho do meu parque. Se meu parque diminui de ativos, eu te pago tanto. Se ele aumenta, eu te pago tanto mais N. E isso deu muito certo. A gente trouxe uma economia muito grande. No primeiro momento, pareceu que a curva, pareceu que o contrato tinha dado um salto, mas depois isso veio a diminuir. Quando você traz essa ideia à tona, me faz refletir no seguinte: será que a gente não tem que pensar em facilities para compras de tecnologia da informação? Eu tive essa discussão com o professor Rafael, seu grande amigo, e eu também atuei num projeto de facilities recentemente. Cara, eu fui achar contrato. Esse é um mundo gigantesco. Se você pegar e entrar no portal da Petrobras, tu vai ver o tamanho dos contratos que os caras têm de facilities. É contrato de 1, 5, 10, 25 milhões de reais para fazer a terceirização de tudo. E eu não estou falando ainda de facilities para TI. Um contrato que eu achei interessante de facilities para TI foi o contrato do Banco do Brasil. Pô, esses contratos têm terceirização. Porque sempre que você vai alocar um ativo, sempre que você vai dar uma manutenção no data center, e aí a gente tem que respeitar muito o trabalho da SGD, porque, cara, vem aí a EGD com uma tendência de transformação digital ainda mais forte. As compras de TI, isso eu cito no meu livro, que vai sair, as compras de TI, elas geralmente são feitas para operacionalizar, manutenir ou substituir centros de dados específicos para uma organização. Então, a própria IN1 de TI ela já traz essa vedação para que os gestores parem de focar em compras para data center, apesar de algumas organizações necessitarem desse tipo de direcionamento. Então, assim, me parece que o caminho de facilities para TI, que o Banco do Brasil fez agora, fez esse tipo de compra, me parece interessante para levar essa discussão à frente e para evoluir e, quem sabe, dar um match com essa ideia que você está dando. Você quer ver uma coisa muito interessante? Os órgãos têm... Todo órgão tem contrato de apoio administrativo, não tem? Sim. Como é que os apoios administrativos estão trabalhando hoje? Cara, em casa. Forma, né? Em casa, remoto. Em casa, de remoto. Então, pare para pensar. Será que eu não está na hora também? Assim, bem simples. Eu rever os meus contratos administrativos, eu preciso ter o terceirizado de fato dentro do meu órgão? Será que eu preciso dele? A depender da atividade dele, de documental, mexer em sistema, processos, ele não precisaria estar ali. E olha que interessante, a métrica de remuneração ela fica muito melhor. Eu fui participar de um evento em São Luís, eu conheci um rapaz
que ele participava do evento, mas ele era comprador. Ele não, ele era o vendedor. Uhum. E ele foi participar de uma licitação que era de plano de saúde, em que o plano de saúde o edital exigia a quantidade mínima de médicos para trabalhar. Falei para ele, olha só, pare para pensar, isso é um tipo de serviço, e se você tiver uma locação tecnológica, o mesmo profissional trabalha para vários. E ele, começamos a conversar, ele falou que a empresa dele tinha uma parte de inteligência artificial, de análise de pedido de exame, por exemplo. Então, pede raio-x. Quer dizer, não precisa de um médico autorizar um raio-x. Então, o sistema mesmo já vai. Aí ele começou a conversar comigo, explicando. Eu dei algumas ideias para ele. No final das contas, eles ganharam a licitação, porque eles conseguiram alocar a menor quantidade de mão de obra na prestação de serviço. E o serviço é prestado de apoio ao plano de saúde de forma tranquila. Eu falo, hoje em TI, você pega apoio administrativo. O servidor, o terceirizado precisa estar lá no órgão. Se você tem, se você sabe o que você quer, você centraliza o pedido para o representante da empresa, ele pode pegar aquilo e distribuir para os empregados elaborar. Vamos dizer que você precisa que seja feito um memorando, por exemplo, ou um parecer sobre uma informação técnica. Você encaminha, ele tem os profissionais dele e ele aloca alguém para responder. Ó, você tem 2 dias para apresentar esse parecer. Quer dizer, ele vai ter vários profissionais em que o mesmo profissional não está exclusivo para você. Isso reduz o que? Custo. Basta você ter o quê? Métrica de fazer pedido. De você fazer as demandas, centralizar, receber as demandas. Aí você tem um indicador quantitativo da demanda solicitada, da demanda entregue, e você pode ter um indicador qualitativo da avaliação do produto entregue. Então, e isso te traz, uma vez, um benefício de custo. Por quê? O mesmo profissional que vai te atender na elaboração de um parecer pode atender a mim, atender a outro, vários órgãos. Ele vai estar ali para poder cumprir. Ele vai estar como se fosse uma central, só que cada um num lugar, ou de repente na própria empresa. O que a gente quer dizer com isso é que não necessariamente o apoio administrativo deveria estar dentro da organização, se é que este apoio administrativo trabalha dentro de um fluxo de elaboração de documento, compartilhamento de documento. Então, por exemplo, estou conversando com você aqui, meu time está aberto, já tem 2 mensagens ali. Então, você trabalhando, você consegue ver as mensagens e você trabalha normalmente, independente do local. Então, eu creio que lá no final, lá na frente, quando acabar essa reclusão, né, esse isolamento, muitos modelos de contratação vão ser repensados, inclusive do próprio servidor público, né? Porque se hoje se consegue trabalhar, por que realmente precisa você estar todo dia no seu trabalho? É criar métricas, entendeu? Cara, interessante. Eu queria brincar aqui com você agora. Olha só, estamos falando aí, vamos falar da questão da secretária lá da TI, né? Muitas vezes eu vejo um diretor de TI dizer o seguinte: fulana, marca uma reunião para mim no dia tal, hora tal. O que eu fiz aqui para poder ajudar a minha rotina no dia a dia com o uso de TI? Alexa, cria uma reunião para mim amanhã às 19 horas. Entendi. E qual é o nome do evento? Professor João Domingues. Então, professor João Domingues, na quarta-feira, 13 de maio às 19, certo? Certo. Certo. O evento foi criado. Conseguiu ouvir? Ouvi. Está marcado amanhã de novo? Está marcado, já está na minha agenda. Vou poder falar de novo. Já quero você na live de amanhã com o Hamilton. Preciso de reforço. O Hamilton amanhã vai ser massa, porque a gente vai falar de BIM, de um monte de coisa interessante. Mas veja, eu utilizei aqui um recurso tecnológico
Por que quando eu vou dizer o meu problema, cara, essa discussão está muito alto nível, eu estou gostando demais dela. Por que quando eu vou dizer o meu problema em administração pública, eu tenho tanta certeza do que eu preciso? De modo. Parece que a administração pública precisa amarrar, precisa de definir. Peraí, velho, tu vai ter uma pessoa para construir uma solução com você, a jornada é longa. Por mais que nós temos certeza, talvez a gente tenha que revisitar e reavaliar isso, João, porque por mais que o interesse público seja supremacia, seja a prioridade, eu não sei, observando tendências do Vale do Silício, da China, observando esse ecossistema que eu estou dentro dele agora, e devo ficar agora em definitivo, fui ano passado para o Vale, eu ia para a China e para o Vale, 3 vezes para o Vale esse ano e uma vez para a China, cancelado por conta do coronavírus. Exatamente para, cara, as coisas se transformam muito rápidas. Eu acho que não está fazendo sentido manter essa estrutura. Se você fosse, só de uma forma simplificada, quisesse trabalhar as contratações em alto nível, as empresas fornecedoras de mão de obra, elas acabariam. Você só teria as empresas prestadoras de serviço. Porque hoje, as empresas prestadoras de serviço, elas são as top. Elas têm tecnologia embarcada, elas têm, às vezes, os menores custos. Mas por que, às vezes, ela não participa da licitação? Porque não dá. Várias exigências, preço, às vezes, das mãos de obras são lá embaixo, serviço de má qualidade. Então, do momento que você muda a forma de contratar, você tenta sair de uma empresa fornecedora de mão de obra para uma empresa prestadora de serviço. Isso foi discutido ano Isso é passado. interessante, João? Muito interessante. Isso é interessante, ano passado né? foi Porque você tira o intermediador, né? O cara que fica só ali. Não é intermediador. Você seleciona melhores empresas. Então, por exemplo, ano passado nós fizemos uma reunião na ENAP, estudando os contratos de limpeza, né? O Franklin conduziu a oficina, mais uma menina da ENAP, e o pessoal da sede estava lá, da central. E o que é interessante? Eu quero contratar serviço de limpeza. Eu já estabeleço a área, estabeleço a produtividade, a frequência, os materiais, os equipamentos. Então, acabou. A empresa vai lá e aloca os empregados com aquilo que eu quero. Eu não deixo a empresa propor a solução dela. Quais são os equipamentos que ela vai utilizar, quais são os materiais que ela vai utilizar, qual é a possibilidade dela utilizar uma produtividade ou uma frequência de realização da atividade. Por exemplo, a empresa poderia chegar lá no órgão e falar assim, a área é essa aqui, ela olha, o auditório, a utilização do auditório é 2 vezes por semana, ela olha o piso, então, assim, ela vai fazer um plano de limpeza. E vai, a partir das tecnologias que ela tem, propor um preço. Com isso, ela pode propor, por exemplo, isso acontece no shopping, acontece no aeroporto, acontece muito, às vezes, nos locais de grande movimento durante o dia, que está fechado à noite, que a grande limpeza acontece noturno. Durante o dia, você mantém, e na madrugada, você limpa. Pensa lá na UNB, onde você veio, onde eu trabalhei. Pode ser que durante o dia eu mantenha basicamente o quê? O controle da limpeza, sala de aula. Mas o grosso da limpeza é quando acabam as aulas. 10 horas da noite, 11 horas da noite. Até porque tu tem um processo de limpeza ali durante as aulas, é um caos, né, cara? Você tem pouco tempo. Na realidade, você tem recolhimento de lixo, né? Você não consegue fazer uma limpeza pesada. Então, pode ser que a limpeza pesada nas salas de aula acontecesse no período noturno, de 11 da... Igual é a biblioteca. A biblioteca basicamente limpava na madrugada. Então, você começa a mudar a concepção de contratar. E quando você vai trabalhar na madrugada, você pode trabalhar com robô, com equipamentos pesados, que tira a mão de obra. A empresa tem um investimento, ela aplica, e você tem um contrato de uma boa prestadora de serviço, e às vezes com um custo muito menor, porque você não vai ter o quê? A mão de obra, que hoje é extremamente cara, né? Quer ir além, João?
Imagina essas empresas que trazem a barca com tecnologia, se você coloca no edital, esse edital futurístico, vamos chamar assim, uma cláusula onde essa empresa ela precisa fomentar a pesquisa e a inovação para a empregabilidade dessas pessoas que serão, digamos assim, prejudicadas. Que isso é muito discutido no Vale. Muita gente tem medo da adoção de inteligência artificial e do uso de tecnologias, porque isso tira os empregos. Na verdade, pelo contrário, isso automatiza, no entendimento comum do Vale, que eu percebo. Isso automatiza as rotinas e cria novos empregos. E aí, quem se adapta, quem busca realmente continuar atuando, certamente consegue se adaptar melhor e consegue ser realocado. Mas eu queria fazer... Essa é uma consequência normal, né? Exatamente. Não tem como frear. Isso vem desde, cara, do tempo antes da Segunda Guerra Mundial, né? Mas se você for analisar, os contratos administrativos, eles não são instrumentos hábeis para você fazer uma política pública, às vezes, de capacitação, alocação de mão de obra, né? de emprego. Você tem órgãos, né? Ministérios, órgãos que são responsáveis por uma implementação. É lógico, quando você vai para uma parte, você reduz a mão de obra no contrato desse de limpeza, ou no contrato de vigilância, essas pessoas que não têm nível de capacitação, elas ficam desempregadas. Mas aí não é uma questão de política pública dos contratos administrativos. Né? Se você pega os princípios da eficiência e economicidade das contratações, em que você tem que ter qualidade do gasto público, ela se coaduna aqui também. Então, é um processo não só de aperfeiçoamento das empresas prestadoras de serviço, como também dos próprios trabalhadores, né? Que você tem que qualificar eles para eles trabalharem em várias frentes. Foi o que você estava falando aí agora há pouco. Cara, muito legal. Eu tenho aqui agora, a gente ainda tem 15 minutos, na verdade 17 ainda, temos um tempo interessante. Eu queria pegar aqui, eu já tenho, para você ter uma ideia, eu já tenho até uma pré-conclusão aqui da nossa live, cara. Peguei um negócio que eu achei muito legal, anotei aqui e eu vou falar no final. Mas eu queria pegar aqui algumas falas aqui, ó. A Naira comentou com a gente que a Petrobras tem legislação específica para contratação de facilities. É verdade, não somente da parte de facilities, né? Mas também até a parte de licitação deles é bem diferenciada. A ideia aqui, Naira, quando a gente falou da parte de facilities, inclusive, eu quero aqui aproveitar o canal com o professor João e dizer o seguinte, eu tenho um grupo de Telegram do qual diariamente eu estou colocando informações sobre compras de TI. Hoje eu coloquei um material do comparativo onde você percebe a duplicidade dos campos entre os artefatos da IN1 e um breve comentário sobre a IN. E amanhã eu vou colocar um material sobre facilities, que o pessoal tem pedido bastante, tá, Naira? No seguinte sentido, vários editais que eu busquei para quem quer estudar esse tema poder dar uma olhada. Tem edital da Petrobras, tem edital de várias organizações. Mas indo ao ponto aqui da tua pergunta, da tua questão, realmente isso é verdade. E esse mundo de facilities é um mundo, cara, muito grande. O que a gente vai ter de dificuldade, talvez, seja de ter uma ampla competitividade, porque como são empresas muito grandes, eu vejo uma limitação, João, por exemplo, para uma grande empresa atuar lá em Rondônia, num contrato de um órgão específico. Geralmente é feito um consórcio. No próprio site da Petrobras, eu fiz essa consulta hoje, você tem ali um grupo de empresas que se somam para fazer os consórcios e participar da licitação. Então, assim, como geralmente são contratos mais longos e duradouros, as empresas vão ter que se unir, se somar. E a gente sabe que também o mercado ele evolui, mas ele não evolui numa velocidade rápida a ponto de acompanhar isso. Não sei, João, se você quer comentar alguma coisa sobre esse assunto. Pare para pensar que é o seguinte, se o PL 1292, né, que vem trazendo aí os novos regramentos para licitação, for aprovado, ele prevê contrato de serviço continuado por até 10 anos. Mercado onde mesmo nas grandes cidades, nas grandes capitais. Hoje você vê o transporte, esse transporte de aplicativo,
Uber, Cabify, 99, qualquer outro, em vários locais do Brasil ou fora. Quando você vai, tem hoje um aplicativo que trabalha alguma metodologia. Então, independente de qualquer situação, onde esteja alocado o CO, a sua solução é a do mercado local. Pode ser que lá em Roraima você não consiga, numa contratação, abarcar tanta tecnologia, porque o mercado de lá não é atrativo para esse tipo de serviço. Mas você pega, de repente, os grandes centros, por exemplo, de mão de obra, Rio, São Paulo, Minas, Paraná, Distrito Federal, e de repente consome aí 60%, 70% dos serviços terceirizados em termos de orçamento, você já traz uma grande redução de valor de orçamento. Lembrando que a solução a ser escolhida, ela tem que ser compatível com o mercado onde você está alocado. Você pega uma cidade, você não vai poder, por exemplo, almoxarifado virtual. Vamos aí, saiu agora uma consulta pública do almoxarifado virtual nacional. O ICMBio, ele trabalha, como foi o idealizador do almoxarifado virtual, trabalhou de uma forma idealizada para todos as suas unidades no Brasil inteiro. Então, será que, de repente, esse almoxarifado virtual não poderia ser uma solução para as unidades, às vezes, não de interior, mas de afastadas do centro para fornecimento de materiais, não só de escritório, mas qualquer outra coisa que você queira colocar no seu catálogo. O marketplace, é o marketplace, né? Justo. Então você vê que essa solução ela pode ser aplicada independente do local, porque o CMBio ele traz prova disso, que ele aplicou isso nas unidades dele e funcionou. Então, é uma solução que, ela, independente do local, ela vai trazer benefício. Agora, outras soluções, de repente, você não consegue abarcar. Quer ver um exemplo? Você pega uma universidade, um Instituto Federal de Barbacena. Né? Então, de repente, lá eles conseguem entrar aí no almoxarifado virtual. Mas, de repente, para o outro serviço tecnológico abarcado, ele já não consegue. Não é atrativo fazer esse tipo de demanda lá para eles lá. O mercado não responde. Então, o estudo do mercado vai te dizer qual é a solução que você vai. Cabeça de maluco, porque aqui a ideia é reunir os malucos, tá bom? Eu vou falar aqui uma parada muito doida e eu quero que vocês se divirtam com isso. Pensa no marketplace para alocação de mão de obra. Ideia maluca. Pode parecer um absurdo. Mas um dia, se isso vier à tona, posso te dar a garantia de que é de uma maluquice dessa que nasce a solução. Não, eu acho assim, o grande detalhe hoje é que a desconfiança do fornecedor, do prestador, e o medo dos órgãos de controle, eles atrapalham o avanço, né? A implementação de tecnologia, para você melhorar as contratações. Né? Vira e mexe, a gente vê aí, observa aí que os gestores preferem ir no mais do mesmo, porque se tentar sair da curva pode ser responsabilizado, e ninguém quer isso. Então você tem alguns entraves. Mas eu vejo hoje, a CGU fez um trabalho agora, recente, em que, não sei, porcentagem grande. O custo de uma dispensa, ele gira em torno de 4 e 5 mil reais, da dispensa. E a grande parte dos valores individuais da dispensa não chegam a 2 mil reais. Ou seja, o processo ele é mais caro que a própria aquisição. Isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum você ter um custo maior processual do que um custo de aquisição. Então, se você por acaso tem a possibilidade, nessas baixas aquisições, utilizar marketplace, utilizar cartão de pagamento, vou lá, eu quero comprar resma, vou lá e compro a resma, é uma coisa que de repente não é usual, não tem licitação.
Para que eu vou fazer uma dispensa? Cartão, vou lá na rua e compro. Então, eu acho que temos campo para poder avançar em relação a isso, né? Até para diminuir custo e facilitar o processo. Massa. Cara, tem aqui, que incrível aí esse posicionamento. Eu acho que, olha só quem está aqui com a gente agora, Lara Brainer, acabou de entrar. Nossa querida chefona da Central de Compras já está com a gente aqui. Um beijo para você, minha amiga. Espera aí, pessoal, estou só respondendo aqui. Pronto. João, eu tenho aqui mais um tópico aqui, cara, mas dado o nosso tempo, eu acho que a gente já tem que encaminhar aqui para o fechamento. Eu queria pegar a fala aqui, que eu fiquei de responder aqui, do nosso querido Paulo. Paulo aí, que é um grande profissional também de compras públicas. Boa noite, meu amigo Paulo. Ele colocou aqui, ó, Antônio, em outras palavras, faz sentido contratar facilities, excluindo os contratos de terceirização da modelagem? Bem, não sei se você entendeu a pergunta dele, João. Ele fez uma outra aqui atrás. Ó. Faz sentido ter contrato de facility sem os contratos de terceirização? Bem, eu acho que são, na minha opinião, eu vejo que são coisas... eu acho que o contrato de facility ele engole o contrato de terceirização. Perfeito. Não precisa de você ter os dois. Tanto que o que a gente fez na AGU foi... existem 4 modelos de facility. Eu não lembro de cabeça todos os nomes, que são nomes mais técnicos. Tem o built-in, você tem o Facility Service integrado, que é o Facility Full, e você tem outros 2 intermediários. A AGU optou por esse aqui, e não pelo Facility Full, porque se você fosse para o Facility Full, você ia realmente ter choque com a N5, porque você vai quebrar o modelo da N5. Então, já pegando até a fala aqui do colega, acho que foi o Siqueira que falou aqui, Siqueira Campos, ele falou, pô, a gente não pode inovar, né, nesse ponto. Foi o lote 0, desculpa. O lote 0 falou, pô, a gente não consegue inovar porque a administração pública ingessa bastante. Mas veja, você tem alguns cenários que podem ser desenhados com a questão de facility. As organizações não precisam de migrar para o modelo mais top. Eu não sei se você lembra, João, mas houve uma discussão no passado com relação à compra de ativos de TI. Qual ativo que eu vou comprar? É o mais novo, o mais inovador? É o mais antigo? Ou é o intermediário? Pô, aí o pessoal falou, olha, tem até um documento que lista isso. É o da faixa 2 e 3, e não o da faixa 4 e da faixa 1. Porque o da faixa 4, ele é mais caro, acabou de sair para o mercado, eu não vou focar nele. O da faixa 1 já é antigo, defasado, a manutenção já está cara. E isso vale também para a gente migrar os modelos de terceirização. Então, eu acho que faz sentido o quê? A administração já apontar para esse caminho, isso já está sendo feito, pelo que eu tenho observado, várias frentes estão sendo colocadas, entrou o rei dos reis aí, ó, Renato Senili, teve ontem com a gente, gigante que está tocando essas frentes aí. Um grande abraço para você, meu amigo. Ontem a live foi fera, o João está só engrossando o caldo aqui com a gente está tentando pular igual o sapo aqui, mas está dando tudo certo. Mas, assim, vejam que existe aí toda uma arquitetura que precisa ser combinada. E aí, João, a gente vai passar por todos os conflitos e entraves que gerações anteriores já passaram. Há 12 anos atrás, quando eu fui implantar o meu primeiro projeto de compras públicas como sempre servidor público, eu esbarrei na barreira do fator humano, na barreira da limitação técnica e até da evolução pessoal, digamos até espiritual, dos gestores da época. Que os caras, cara, te colocam na geladeira porque não conseguem perceber que a coisa está evoluindo. E aí, exatamente o que você falou, e eu concordo, cara, 1000%. O medo impede a gente de ir para frente. Então, talvez, falando não só de contratos de terceirização, mas como também da evolução do serviço público como um todo, a gente tem que revisitar essa palavra medo. Que aí eu relembro muito as palavras do Cristiano Cruel, que também já esteve com a gente nesse espaço aqui, que assim, cara, o mundo está se transformando numa velocidade tão rápida que quem olhar para baixo e olhar para o lado vai ser atropelado. A gente precisa... Ô Neto, isso. Pois não. Falar sendo atropelado, né? Vamos para o sistema de transporte aqui. Como é que é o sistema de transporte hoje dos órgãos federais? No Rio, Brasília, São Paulo. É o TaxiGov, em que você deixa de ter um ativo, né, de ter os carros que estão lá sofrendo depreciação, desgaste, manutenção em combustível. Você tem que ter um contrato de combustível, tem que ter contrato de manutenção, tem que ter o seguro dos carros. Você exclui isso e fala assim, o carro está no meu celular agora, eu quero fazer, eu tenho que sair daqui para ali. É lógico,
para as altas autoridades, né, a autoridade que ela precisa deslocar em tempo curto, ela tem um carro. O decreto regulamenta isso. Não, o ministro e secretário executivo, eles têm os carros deles para poderem fazer. Mas os demais servidores, ele faz o que se chama de transporte. Quanto que se não reduziu de custo com estes contratos? Ano passado saiu, acho que o modelo de São Paulo e do Rio, se eu não me engano. Não sei se Minas já tem. Mas Rio e São Paulo, com certeza. Então, você consegue, com tecnologia abarcada, você reduzir. Você não faz mais licitação para comprar carro, você não faz mais licitação para combustível, você não faz mais manutenção, seguro de veículo. Você reduz a sua frota. Entendeu? Eu acho que isto é uma coisa muito... Você só deixa lá os carros de serviço. Os carros de serviço, para poder carregar aqui, mas para transporte de servidor, acabou. Então você barateia demais os seus custos. Sendo bem racional, então, a administração realmente precisa fazer essas contas. Eu acho que ela já fez, já sabe que é um caminho, é uma tendência. O difícil realmente é essa transição, essa mudança. E já encaminhando para o nosso final, para mim o que fica de mais claro nessa nova live, que, cara, brilhante. Eu vou te falar, eu aprendi muito aqui nessa live com você, nessa interação nossa aqui, e tenho várias anotações. Mas o que fica na mesa ou na live é exatamente esse senso de mudança e esse senso de aversão ao medo. A gente tem que combater isso. As inovações vão vir atropelando. Não faz sentido, cara, usar só norma para poder mudar o jogo. Não faz sentido a gente pensar... Eu acho que é um conjunto de soluções. É gestão de riscos. É um conjunto de soluções que vão dar uma ideia de uma resolução. É realmente inovação. E eu acho que isso vai fomentar muito... Eu acho que, só para concluir rapidinho, eu acho que isso fomenta muito, e para ajudar mesmo, agora é uma contribuição formal. Todo órgão tem que ter um laboratório de inovação onde as ideias têm que ser respeitadas e colocadas na parede. Os malucos têm que chegar e colocar esse negócio na parede. Eu até já provoco aqui o Renato, já provoco aqui a Larinha. A gente tem que ter um espaço para isso. Talvez aqui o Café Digital seja um espaço para a gente botar essas ideias aqui no ar e ajudando. Então, eu acho que precisa disso, cara. João? Bom direcionamento. Falta mais... Faltam mais ações. Entre os diversos órgãos e, assim, para discutir as ideias, entendeu? O que eu acho que o caminho é esse. Cara, incrível. Não poderia ter sido melhor. Faltam 2 minutos aí para o encerramento da nossa live. Eu acho que, cara, quem puder compartilhar, pessoal, manda um aviãozinho aqui dessa live para quem você quiser, que merece esse conteúdo, para a gente poder levar isso para a maior quantidade de pessoas possível. Eu quero, João, agradecer imensamente a tua participação, dizer que admiro o teu trabalho, você é um cara 10. Sempre que a gente pode interagir, é riquíssimo a troca de informações. Obrigado mais uma vez, cara. E, tamo junto. O que você precisar também aqui, pode contar comigo. E agradecer também a todos os participantes aí, já encaminhando para o João as palavras finais. Obrigado a todos. Neto, eu que agradeço o convite aí, entendeu? E poder, de repente, bater um papo aí sobre um assunto que eu acho tão muito relevante para as contratações públicas. Obrigado aí. Valeu, amigo. Tamo junto. Gente, quem quiser pode participar do nosso grupo de Telegram. É só enviar uma mensagem aqui no direct que eu chamo vocês para dentro. Todo dia tem uma pílula de conhecimento. Esse material vai estar no YouTube. Vai virar também um podcast no Spotify. Quem me mandar esse direct, eu já mando para vocês todos os canais para a gente poder participar. Muito obrigado mais uma vez. A Naira está pedindo para a gente repetir a live. Vamos ver se a gente consegue fazer mais à frente, uma versão 2. Obrigado a todos. Falou, Boa noite. Obrigado. Obrigado. Abraço. Valeu, Tchau. tchau. Obrigado.